Gente, toda a nossa trajetória de vida, toda a história, toda a nossa biografia, ela é muito importante, isso é inegável, seja os teus sucessos ou os teus fracassos. A maneira como eu converso, a maneira como eu estou falando aqui para vocês, tudo isso foi construído ao longo desta trajetória, ao longo destes anos em que eu, Denis Antunes, trabalhei, convivi com pessoas. Toda esta nossa história, ela precisa estar presente no momento que a gente abre a boca para falar com alguém. Claro, eu não vou sair por aí contando a minha história para todo mundo, não é isso. Mas tudo que eu vivi está aqui dentro. E se está aqui dentro, de alguma forma ou de alguma maneira, em alguma situação ou em algum momento, vai sair. Eu costumo dizer que existem dois canais fundamentais pelos quais as palavras passam: pelo cérebro e pelo coração. Em algum momento da tua vida você usa ou a parte racional para se expressar ou a parte emocional para se comunicar com o outro. Inevitavelmente, estes dois canais são os únicos que possibilitam com que a gente afete o outro através da oralidade, através da palavra. Existe uma coisa que eu tenho certeza que em algum momento vocês já se defrontaram com ela, que é a organização de uma história. Quando eu abro a minha boca, eu inevitavelmente conto alguma coisa para você. Ou seja, isso é uma história. E quando eu conto ela para você, é porque de alguma forma eu quero que você seja afetado por ela. Ou seja, eu sou um vendedor. Seja de histórias ou de palavras, mas eu preciso vender estas palavras para alguém. Se eu não conseguir vender estas palavras para ninguém, a minha história não será contada, ou seja, ninguém vai ouvir esta minha história. Então a gente tem que detectar que nós, independente do ramo de atividade, somos todos vendedores. Ok, agora que a gente entendeu que a gente vende, vamos tentar vender o nosso produto da melhor forma? Sim ou não? Pensando agora lá atrás, neste confronto que você teve com a história ao longo da tua vida. Eu tenho certeza que em algum momento, na aula de redação, de português ou de literatura, você encontrou este material, que é como se fazer uma redação, como contar uma história. Existem 3 pilares fundamentais para que qualquer história possa ser contada. O início da história, que a gente vai chamar de introdução. O meio da história a gente chama de desenvolvimento da história. E a parte final, como se dá o desfecho dessa história, a gente chama de conclusão. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já entrou em contato com início, apresentação, introdução, o meio, o desenvolvimento e o final, a conclusão. Perfeito? Agora bora lá. Partindo com profundidade nessa história, dentro do que a gente chama de arco narrativo, o que seria este arco narrativo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu costumo chamar de conteúdo programático, guarde bem esta palavra, conteúdo programático. Conteúdo programático, o que é? Sobre o que eu conto. O que eu vou falar nessa história? Por exemplo, eu posso falar sobre girafas amarelas da África do Sul. Este é o conteúdo programático da minha história. E eu chamo de conteúdo narrativo, por favor, guarde bem esta nomenclatura, o jeito como eu vou contar essa história sobre as girafas amarelas da África do Sul. O conteúdo programático é o quê? E o conteúdo narrativo é como. Ou seja, neste conteúdo programático eu vou falar sobre como as girafas amarelas da África do Sul sobrevivem, por exemplo, o que elas comem, o que elas fazem às sextas e aos domingos, como elas se reproduzem, aonde que elas moram, quais são os programas de TV que elas assistem. Tudo isto seria o conteúdo programático da coisa. Agora, o conteúdo narrativo disso é como eu vou falar isso. É através das imagens, através de foto, por vídeo, falando, eu vou desenhar, eu vou cantar uma música, eu vou fazer uma poesia. Tudo isso é o conteúdo narrativo da história. Agora, falando desta bagaça chamada comunicação, para a gente aqui na aula de hoje, o que vai nos servir é o conteúdo narrativo. Ou seja, a forma como a gente vai narrar esta história. Tem uma frase que eu gosto muito de um sujeito chamado Carl Jung. Ele foi discípulo de Freud. Freud todo mundo sabe, né? Freud explica.
Sim, Freud vem daí. Freud foi um psicanalista, um cara que introduziu um estudo muito aprofundado sobre a psique humana, sobre o cérebro humano, sobre o psicológico das pessoas. E Jung foi o discípulo dele que depois se voltou contra e depois, no final das contas, eles ficaram até que amigos. E Jung dizia que uma pessoa, para afetar a outra, basta ser uma pessoa. Uau! Que frase, hein? Para a gente afetar alguma outra pessoa, a gente precisa ser uma pessoa. Simples assim. Falemos de vínculo a partir de agora. Vou falar agora sobre como a gente constrói vínculo com o outro. Esta coisa tão em moda, mas que a gente dificilmente consegue fazer no dia a dia. Bora lá? Poxa, você começou a falar sobre narratividade, sobre conteúdo narrativo, agora você vai falar sobre vínculos? Sim, porque uma coisa não desassocia da outra. Quando a gente abre a nossa boca para falar com alguém, se a gente não possui nenhum tipo de vínculo, vai ser impossível a gente estabelecer esta comunicação. Sério? Sério. Seríssimo. E o vínculo pode ser feito como? Olhando, apertando a mão, falando sobre coisas que as pessoas entendem. Ou seja, olha só como é muito mais simples do que a gente imagina. A gente está morando no Brasil. Se eu falar português com alguém aqui no Brasil, a possibilidade do outro entender é muito grande. Então a gente vai possuir aí o primeiro vínculo, que é o de linguagem. A outra pessoa entende o que eu estou falando. Ótimo, já construímos o primeiro vínculo. Eu estou olhando para esta pessoa, eu consigo olhar para ela e ela consegue olhar para mim de volta? Ótimo, já construímos dois canais de vínculo, a língua e o campo visual. Agora, se eu juntar os dois e falar sobre algo que a pessoa conhece, por exemplo, eu venho aqui na rua de trás da minha casa e pergunto para ela: você conhece o presidente do Brasil? E ela me responde: sim, pronto. Falemos não só a mesma língua, estamos no mesmo campo visual, como conhecemos a mesma pessoa, certo? Claro que existem coisas muito mais legais do que falar hoje sobre o presidente da República. Eu só estou dando um exemplo claro de que os vínculos são muito mais fáceis do que a gente pensa. Pode ter certeza disso. Para exemplificar tudo isso, para que não fique nenhuma dúvida de como a gente constrói vínculo, eu vou usar um exemplo muito fácil, reto e objetivo. Todo mundo conhece o stand-up, o formato, a linguagem do stand-up. O que seria o stand-up? É quando um humorista sobe num palco para contar uma história para alguém. E por que a gente gosta? E por que a gente se identifica? Por que a gente se vincula? Porque ele provavelmente conta coisas pelos quais a gente já passou, já sofreu, certo? E aí rola alguma identificação. Isto é identidade. É quando a gente cria um vínculo com o outro porque a gente entende do que o outro está falando. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 6 anos de idade. Quando eu ouço um pai contando alguma aventura que ele possa vir ter ou que ele teve com a filha dele, eu vou me identificar, porque eu tenho uma filha. Agora, este pai contando a mesma história de vida dele para alguém que não é pai, a identificação será muito menor. Simples assim. Isto fica muito claro em conversas difíceis, por exemplo, com o teu chefe. Antes de falar com o teu chefe, faça uma mini pesquisa, descubra do que ele gosta, descubra o que ele faz aos domingos, tenta se vincular com ele de alguma forma, tenta se vincular a ele de algum jeito. E as coisas que a gente faz fora do ambiente de trabalho pode ser uma ótima para a gente criar conexão e vínculo com este alguém. Hashtag fica a dica. Ou seja, quando eu vou falar com advogados, eu tenho que usar exemplos que os advogados entendam. Ou seja, tudo isso para te dizer que a forma como eu converso e falo com este advogado não é a mesma forma que eu converso e falo com um engenheiro elétrico, por exemplo. Porque os assuntos são outros, as formas de se falar são outras. A gente precisa se adaptar. E aquele que se adapta na comunicação é aquele que consegue acessar o maior número de pessoas possível. Ah, professor, mas o que tudo isso tem a ver com o fracasso como ponto de partida? Eu explico. E vou explicar exemplificando para você um troço muito prático. Todo mundo aqui conhece, ou conheceu, ou ouviu falar de Steve Jobs. Toda vez que o Steve Jobs abria a boca para falar, era um acontecimento. E aqui eu não estou criando nenhum tipo de juízo de valor sobre
se o que ele fazia era bom ou ruim. Aqui eu estou dando apenas um parecer meu sobre o conteúdo narrativo do Steve Jobs. E quando o Steve Jobs, por exemplo, lançava um produto, ele fazia discursos rápidos, de 5 a 7, no máximo 15 minutos. E aqueles discursos impactavam multidões e ainda impactam. Aliás, existem discursos belíssimos, incríveis dele no YouTube, muito rápido e fácil de se achar. Procure lá. Gente, o Steve Jobs, quando ele anunciava algum tipo de produto, ele fazia um anúncio, ou seja, ele criava um discurso, uma apresentação. E todas as apresentações do Steve Jobs, ele usava a tua própria história a favor. Além, claro, de um discurso absolutamente autoral. Ele tinha um jeito próprio de andar, um jeito próprio de falar, de mexer as mãos, de olhar para baixo, ou seja, tudo isso pertencia a ele. E ele fazia isso muito bem em cima do palco, em cena, para as pessoas. As pessoas acreditavam fielmente no que ele falava. Não só acreditavam, como as pessoas embarcavam em suas histórias. Ou seja, o conteúdo narrativo do Steve Jobs era algo absolutamente genial. E ele, a cada apresentação, a cada discurso, a cada fala, colocava a tua própria história de vida. Quando ele falava sobre celular, ele falava mais sobre a vida dele do que propriamente sobre o celular. Isto é uma forma de criar vínculo, identificação e empatia. Porque ele não queria vender a marca, ele queria vender um propósito. Esta palavra tão na moda hoje em dia. As pessoas se identificavam com os fracassos que ele teve. As pessoas se identificavam e elas ficavam absolutamente comovidas com a forma como ele contava sobre, por exemplo, a vida das filhas. Tudo isso fazia com que o produto dele fosse alcançado por essas pessoas. Steve Jobs é um dos maiores vendedores de sonhos e de histórias que este mundo já teve. Agora que você já sabe tudo isso, o que fazer com isso? Eu digo que o mundo está cagando para o que você sente. E isso pode ser um troço muito cruel de se pensar. Nossa, credo, que horror! Pode soar até agressivo, mas não é. O mundo, gente, é feito para quem faz, não para quem pensa, não para quem sente. Eu costumo dizer sempre para os meus alunos que, independente do que você sente, o mais importante para mim, para você e para o mundo em geral é o que você faz com isto que você sente. Por exemplo, quando eu recebo alguma notícia triste, eu tenho várias opções. Entre as opções eu posso chorar trancado no meu quarto, eu posso pegar meu carro e dar no primeiro poste que eu vir, eu posso querer tomar Rivotril e dormir por 7 dias, ou eu posso comer sem parar, eu posso fazer qualquer coisa. Este fazer é mais importante do que o sentir. O que você faz com isso que você sente é o que constrói não só a narrativa, mas a tua vida em si. Ou seja, vamos tentar partir para o campo da prática. A comunicação, assim como qualquer outra coisa no mundo, se faz com a prática. Eu duvido que a primeira vez que você tenha dirigido foi incrível. Eu duvido que o primeiro beijo tenha sido tão gostoso quanto o último. Ou seja, tudo se faz com disciplina, comprometimento e prática. Portanto, vamos praticar, vamos falar, vamos usar a nossa própria história. Eu vou falar aqui a mesma coisa que eu falei na primeira aula. Nós somos seres únicos. O jeito como a gente se comunica só pertence a nós. Por que a gente fica tentando imitar o outro? Não é legal. E vou citar aqui um outro gênio da humanidade, Albert Einstein, este cara que falava que as mesmas atitudes geram os mesmos resultados. Olha quanta coisa óbvia. Sim, as mesmas atitudes geram os mesmos resultados. Portanto, vamos mudar as nossas atitudes. Vamos mudar o jeito como a gente fala, vamos se aproximar de quem a gente de verdade é. Ou seja, tudo que a gente é pode ser usado a favor na hora de se relacionar com o outro. Eu digo mais, a gente só vai conseguir se relacionar com o outro quando a gente for a gente mesmo. Quando a gente pergunta uma mesma coisa para alguém, muito possivelmente a gente vai ouvir a mesma resposta. Eu costumo brincar sempre que este oi tudo bom que a gente solta no elevador para o outro, a gente costuma perguntar para quê? A gente está querendo de fato saber como é que o outro está? Se a gente está querendo saber, a gente não vai perguntar oi, tudo bom, oi, tudo bom, oi, tudo bom, porque a gente entra no automático. Se a gente quer saber de verdade como o outro está, a gente olha para o outro, a gente se vincula a ele, a gente ouve o outro e a gente de fato pergunta: você está bem? Como você está? Como passou o teu dia?
Eu tenho um exemplo muito claro disso. A minha filha voltava da escola e eu sempre perguntava uma mesma pergunta para ela, que era: filha, como foi a aula hoje? Isto era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Na segunda semana, a minha filha nem me respondia mais. Por quê? Porque possivelmente a mesma pergunta gerava nela uma mesma resposta. Até que eu saquei isso e perguntei para ela no dia seguinte: filha, a aula de hoje foi legal? Ou seja, um novo jeito de construir esta frase na interrogativa deu a ela outra possibilidade de resposta. O fracasso como ponto de partida é o início de uma nova construção de narrativa. O fracasso como ponto de partida pode ser uma nova abertura de mundo para que a gente construa novos jeitos de se relacionar com as pessoas. Infelizmente, a nossa aula de hoje chega ao fim e eu quero agradecer você por compartilhar deste meu estudo, desta minha metodologia, deste meu método, ao longo destes minutos que aqui ficamos. Aguardo você para a nossa terceira e última aula desta série sobre comunicação e expressividade e que ela seja o pontapé inicial para uma nova abertura e condição de vida para você, deste novo jeito que a gente tem de se relacionar com as pessoas, da gente se expressar e se comunicar com o outro, de forma reta, objetiva, prática, de fácil acesso, mas não sem afeto, curiosidade e vulnerabilidade, lembrando dos 3 pilares da primeira aula. Eu tenho certeza que a gente consegue, principalmente neste processo doloroso do qual estamos vivendo, em isolamento social, em tempos em que a gente precisa e necessita se reconstruir. A comunicação ela é fundamental, principalmente para esta coisa da internet, onde a nossa palavra, a nossa voz pode chegar em muitos lugares. Ter o controle sobre isso, ter a dimensão de como ela pode afetar alguém, faz todo sentido. Eu sou Denis Antunes e eu tenho uma enorme satisfação, um puta prazer de ter você aqui comigo ao longo destes minutos. Espero que você aí continue para a nossa terceira e última aula da série sobre comunicação e expressividade, que eu tenho certeza que vai ser uma nova revolução dentro da tua vida pessoal e profissional. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e fui. Até mais.